Muito bem, amados irmãos, estamos aqui mais uma vez reunidos para este momento de estudo bíblico, em nome de Deus Triuno, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Estamos aí passando por uma série de estudos bíblicos que tem como tema principal testemunho. Já fizemos um estudo, uma série de 3 encontros, tivemos um encontro, onde nós falamos propriamente deste sermos testemunhas de Cristo e em que momento isso ocorre em nossa vida. E hoje nós queremos dar sequência a esta série com este segundo estudo, em que queremos observar a intencionalidade da missão e do testemunho na Escritura Sagrada. Às vezes eu vou estar olhando aqui para o lado por conta das duas telas, tá? E qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer comentário, podem abrir o microfone aí que a gente está à disposição e também para ajudar e para ouvir vocês. E basicamente o que nós vamos fazer hoje? Deixa eu colocar aqui a estrutura para que vocês possam perceber o que a gente quer fazer. Nós queremos fazer, na verdade, um passeio pelo texto bíblico. Nós queremos pontuar vários textos bíblicos do Antigo e do Novo Testamento, em que a gente pode ver de maneira explícita e implícita a intencionalidade de Deus em salvar, em promover o testemunho de que Ele é o Deus verdadeiro. E nós também queremos observar a intencionalidade do povo de Deus, como o povo de Deus respondia a isso, como o povo de Deus também entendia o seu chamado, ou entende o seu chamado como cristãos, né? E já passando então para a nossa introdução, bem, falar sobre intencionalidade, essa palavrinha é um tanto longa, assim, né? No início talvez ela pode nos assustar um pouquinho, mas o que é intencionalidade? Porque essa palavra foi mencionada ali. Bem, intencionalidade envolve uma intenção, é fazer as coisas com um propósito, com um objetivo em mente. Quando a gente está falando de intencionalidade, de ter uma intenção, normalmente a gente não está deixando as coisas à deriva, ou ao acaso, ou, enfim, aconteceu por sorte. Não tem a ver com isso. Ser intencional é fazer as coisas com um propósito, ter algum objetivo em mente. E quando nós olhamos para o texto bíblico, nós percebemos que Deus é intencional e que o seu povo também é intencional. Junto disso, lembrando ou recapitulando um pouquinho aquilo que nós comentamos na semana passada, existem duas zonas perigosas em que a igreja e nós, como cristãos, muitas vezes, somos tentados e existe o perigo de pairarmos ou estacionarmos em uma destas duas zonas perigosas, né? Eu diria que a primeira delas é aquela ideia de que muitas pessoas dizem que a missão é propriamente uma coisa de Deus, né? Já que Deus é o Senhor do mundo, já que Ele é o Senhor da missão, cabe somente a Ele a missão. E a gente sabe que não é bem assim. A missão é de Deus, como a gente viu na última vez, mas Ele nos torna seus instrumentos, instrumentos da sua misericórdia para com a humanidade. A outra zona é aquela de achar que a missão ela só vai ter sucesso ou só vai ser eficaz, só vai produzir um resultado por causa de nós, por causa do nosso testemunho, por causa daquilo que propriamente eu faço. E a gente sabe que também não é assim. É Deus quem realiza a sua obra através de nós e é Ele que, pelo poder da sua palavra, traz eficácia e dá eficácia àquilo que Ele faz conforme o seu propósito, conforme o seu objetivo. É isso, então, que está colocado aqui. Aprendemos que a missão é de Deus. Ao mesmo tempo, os cristãos são tornados filhos de Deus através do batismo. São instrumentos da misericórdia de Deus para anunciar a salvação em Cristo Jesus. E bem, como eu disse, Deus é intencional. O povo de Deus também era intencional. A gente já está adiantando algumas coisas assim. Mas principalmente para observar aqui,
espera-se que o povo de Deus continue sendo intencional. Porque a história do povo de Deus registrada na Escritura Sagrada, ela no final da história é a nossa história. Nós somos a continuação do povo de Deus. E, portanto, assim também queremos ser intencionais. Mas a gente está falando sobre intencionalidade e agora a gente quer, então, partir para o texto bíblico. De imediato, nós queremos observar, então, a intencionalidade de Deus. Num primeiro momento, textos bíblicos do Antigo Testamento. A gente vai mencionar vários textos bíblicos aqui. Alguns deles eu vou trazendo um pouquinho de contexto para nos lembrar onde, enfim, esse texto bíblico aparece, qual que é a situação. Mas começando, então, com Gênesis, capítulo 12, versículo 3. Esse é o momento em que Deus chama Abraão, né? Ainda aqui pelo seu nome antigo, Abrão. E Deus diz a ele que ele deveria, então, sair da sua terra, em meio à sua parentela, enfim, no lugar da sua origem, e fosse para um lugar onde Deus, enfim, o conduziria. Deus iria mostrar o caminho para este lugar. Este texto é basicamente, ou quase assim poderíamos também dizer, o berço do povo de Israel. E é um texto muito bonito, em que Deus diz: abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Em todos os momentos que o texto ali está em negrito, ou tem um sublinhado, é porque eu estou querendo chamar a atenção para os detalhes. Um professor meu sempre costumava dizer que há muita coisa boa, muita teologia nos detalhes, nas pequenas palavrinhas que às vezes a gente passa o olho por cima e não se dá conta de tudo aquilo que elas querem expressar ou de tudo aquilo que elas significam naquele contexto. Deus está realizando esta obra na vida de Abraão, não é apenas por causa de Abraão, mas Deus está construindo um povo para si. Não é somente sobre Abraão, mas é sobre todas as famílias da terra. Há um propósito maior, há uma coisa muito maior que Deus está fazendo. E a intenção dele deixa isto claro. Quando a gente também vai para um texto bíblico mais adiante, de Gênesis, capítulo 45, aqui a gente está naquele contexto em que José se revela aos seus irmãos, os irmãos que o haviam vendido como escravo para o Egito, né? E agora esses irmãos foram lá em busca de suprimentos, já que eles estavam, toda a humanidade ali estava vivendo os 7 anos das vacas magras, por assim dizer, né? E esse texto é um testemunho de José a respeito daquilo que Deus estava fazendo. Como Deus trabalhando de uma forma subcontrária, às vezes a gente diz, né? Transformando uma terrível maldade em uma bênção. Diz o texto bíblico: agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá. Porque, há uma explicação de José, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. José reconhece a obra de Deus, que está acima daquela maldade humana. Deus estava preservando o seu povo. Mais adiante na história, quando a gente olha para o momento do Êxodo, quando o povo de Deus, então, vai sair do Egito, quando Moisés é enviado por Deus para conduzir a saída deste povo, aqui é uma situação que ocorre durante o contexto da segunda praga, quando o faraó, então, ali, supostamente, ele aceita o pedido de Moisés e ele pede, então, para que Moisés orasse, a fim de que a segunda praga cessasse, né, que é a praga das rãs. E aí, então, Moisés disse para Faraó: seja, então, conforme a sua palavra, né? Eu vou fazer aquilo que você está
pedindo, de acordo com aquilo que você prometeu. E isso também é para que você saiba que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. Eu chamo a atenção para aquele para que, em vários momentos do Antigo Testamento, a gente tem essa construção ali do para que, a fim de que está mostrando um propósito, uma finalidade, um objetivo. Às vezes a gente olha ali, é a praga das rãs, então agora, cessou a praga das rãs. Espera aí, Deus, por meio de Moisés, está dando uma dica muito importante para Faraó, e não somente para Faraó, mas todo o povo do Egito e para todos nós que hoje também estamos acompanhando esse texto bíblico. Ele está querendo deixar claro, por meio disso ali, que não há ninguém como o Senhor, nosso Deus. Lembram que Faraó meio que quis fazer uma quebra de braço ali, né? Então Deus meio que, olha, vais endurecer o teu coração? Então eu vou mostrar para você que não há ninguém como eu, o Deus verdadeiro. Isso se repete, por exemplo, mais adiante, quando a gente está na 7ª praga, que é a chuva de pedras, em Êxodo capítulo 9. Lá de novo, então, quando Moisés vai suplicar a Deus para que cesse, então, a praga, ele diz a Faraó: quando eu sair da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, os trovões cessarão e já não haverá chuva de pedras. Para que, com a finalidade de que você, Faraó, e todo o povo do Egito, saiba que a terra é do Senhor. Se a gente vai acompanhando ali aquelas pragas, a cada uma delas, a gente vai perceber que tem um ensino ali junto. Primeiro é para saber que, não tem nenhum Deus como eu. Depois é para você saber que a terra é do Senhor. Eu sou o Criador de céus e terra. E assim, se a gente for seguindo em cada um desses momentos, Deus está sendo intencional em testemunhar, em anunciar uma verdade, neste caso, no contexto com o Faraó e o povo de Deus no Egito. Seguindo, já um texto agora aqui de Deuteronômio, capítulo 29, versículos 5 a 6. Aqui já é novamente, então, Deus lidando com o seu povo, né? A gente sabe ali que em muitos momentos o povo de Deus, na saída do Êxodo, acaba sendo um pouco teimoso e querendo seguir, enfim, outros deuses e, enfim, reclamando das bênçãos de Deus ali. E nesse texto, então, novamente, Deus está lembrando o seu povo de que, olha, durante 40 anos eu os conduzi pelo deserto, e nesse tempo não envelheceram as roupas que vocês usavam, nem se gastaram as sandálias que vocês calçavam. Vocês não comeram pão, nem beberam vinho ou bebida forte, para que soubessem. Existe uma finalidade nisso, existe um propósito nisso, existe um objetivo nisso que estava acontecendo, para que vocês soubessem que eu sou o Senhor, seu Deus. É isto que ele está deixando claro. E esse testemunho, para que soubessem que eu sou o Senhor, seu Deus, ele vai além do povo de Deus. Em Josué, a gente tem uma situação aqui muito interessante, quando o povo de Deus agora está às portas de Jericó. A gente lembra que Josué enviou 2 espias para a cidade, enfim, para olhar a cidade, ver como tudo funcionava, e ali no momento em que eles meio que quase que foram pegos, eles acabaram se escondendo, né? E foram afugentados por Raabe. A gente lembra que ela era uma prostituta. E aí Raabe disse a esses 2 espias: bem sei que o Senhor deu essa terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Sehon e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra.
Se alguém ouviu, é porque alguém falou. Veja que este povo estava por 40 anos no deserto. E mesmo assim, esta mensagem ecoou para longe, para fora do deserto, vamos dizer assim. Atingiu todas as pessoas e todos os outros povos e nações que estavam ali também à volta, a ponto de uma prostituta ouvir sobre o testemunho de um Deus verdadeiro que está acima de céus e terra. E é este testemunho que também converte e a faz, inclusive, entrar na genealogia de Jesus Cristo. Vejam, tudo há um propósito. Deus é intencional com o seu testemunho. O seu testemunho é poderoso, a sua palavra é poderosa para converter e salvar, inclusive, os gentios. Mais adiante, agora quando Josué está ali com o povo na travessia do Rio Jordão, o que ele vai dizer? Porque o Senhor, o seu Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vocês, até que vocês tivessem passado, como o Senhor, o seu Deus, fez com o Mar Vermelho. E ele secou diante de nós até que tivéssemos passado. Para quê? Com a finalidade de quê? Com a intenção de que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vocês temam o Senhor, seu Deus, todos os dias. Esse testemunho, ele continua valendo. A mão do Senhor continua sendo forte. Mais adiante, um pouquinho, o episódio decide a luta de Davi, em que ele derrota o gigante, né? E aí então diz: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo, eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda a terra. Vejam, essa história de Davi e o gigante, ela continua sendo contada e anunciada nos dias de hoje, a fim de que toda a terra saiba dessa história, mas não por causa de Davi, ou por causa do gigante, enfim, ou por causa da força de Davi, não, mas para que toda a terra saiba que Deus estava presente com o seu povo. Veja que acho que há um microfone aberto, acho que é um microfone da Rosina, né? É isso? Está dando apenas um barulhinho, não sei se todos os demais ouviram ali. Mas seguindo então, Davi, vamos mais adiante agora, um texto de Isaías, outro texto do Antigo Testamento. Essa situação aqui é muito interessante. Nessa situação aqui, a gente, infelizmente, diante da cegueira e da rebeldia do povo de Deus, em querer, em vários momentos, dar ouvidos a outros deuses, a seguir outros deuses, a adorar outros deuses, esse é um momento no texto bíblico em que Deus meio que ele estava chamando os falsos deuses e os seus adeptos para um embate. É como se ele quisesse dizer assim: olha, chamem as testemunhas de vocês aí, os deuses de vocês aí, chamem as testemunhas deles. Mostrem os sinais e os prodígios do Deus de vocês. Eu vou chamar as minhas testemunhas também. E aí ele diz, por meio do profeta, para o seu povo: vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são o meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu sou, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, eu a realizei e a fiz ouvir. Deus está trazendo o primeiro mandamento de volta para o seu povo. Ele está confrontando os outros deuses e está mostrando: meu povo, vocês mesmos são as minhas testemunhas, porque por meio de vocês e sobre vocês, eu posso mostrar os sinais graciosos que eu fiz na vida de cada um de vocês, para restaurá-los. Mais adiante um pouquinho,
a gente chega a Isaías 49, uma profecia belíssima a respeito de Jesus Cristo. Deus já estava anunciando por meio do profeta Isaías como ele salvaria o seu povo. Ele estava falando do seu servo, o servo do Senhor, que na verdade é Cristo Jesus. E ele estava dizendo que eu farei também com que você, o meu servo, seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Mais um pouquinho de Isaías. Deus é intencional em mostrar que ele ainda congregará outros aos que já se acham reunidos. E quando a gente vai olhar para essa frase no texto bíblico, não é uma hipótese. Pode ser que ainda congregarei. Ou, a depender de, quem sabe eu vou congregar. Não. Ele está afirmando e exclamando: eu ainda vou congregar outros. Eu estou sendo intencional em salvar. E eu estou testemunhando isto ao meu povo para que vocês saibam disso. Mais um pouquinho de Antigo Testamento, a história de Jonas. Lembro que vocês, de estudo bíblico, vocês acompanharam bastante do livro de Jonas. E é muito interessante essa história, né? Porque Deus está dizendo a Jonas para que ele se levante e vá, para que ele saia da inércia e vá a uma grande cidade e pregue, anuncie a sua mensagem, que na verdade era uma mensagem contra Nínive, porque a sua maldade havia subido até a presença de Deus. Mas o que Deus está fazendo? Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, diz o texto bíblico. Deus está sendo intencional. Ele envia o seu profeta com a intenção, com o propósito de fazer o seu povo se arrepender, de salvar o seu povo. E vejam como a coisa vai além, porque no meio do caminho, quando Jonas, na verdade, decide ir para um lado, quando ele decide fugir num barco para outra região, quando acontece ali todo aquele rebuliço em que o mar se agita e o povo está ali, mas o que será que está acontecendo? No meio daquilo, Jonas confessa, ele diz, olha, eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra, né? E o povo fica assustado, como assim? Você que teme a esse Deus, o Senhor que fez o céu e a terra, está fazendo essa coisa tão errada assim, né? E aí, depois que, enfim, que Jonas é lançado ao mar, que o peixe o engole, o mar se acalma, vem a bonança, e inclusive aqueles marinheiros, diz o texto bíblico, todas aquelas pessoas que não faziam parte propriamente ali inicialmente do povo de Deus, diz o texto bíblico que eles ofereceram sacrifícios ao Senhor, que eles ofereceram ações de graças ao Senhor. Porque reconheceram que mesmo no meio daquele caos que Jonas causou ali naquela situação, Deus ainda assim estava sendo intencional em salvar, em levar às pessoas a mensagem de que Ele é o Deus verdadeiro. A gente está percebendo que Deus está sendo intencional no meio do seu povo e para fora do seu povo. E a gente, quando observa agora o texto bíblico, por exemplo, de Daniel, isso fica ainda mais evidente. Daniel, mesmo num contexto pluralista, em meio a um contexto extremamente pagão, de deuses pagãos, um povo pagão, com reis pagãos, por meio do testemunho que ele dá, Deus sendo intencional através do seu instrumento, que era Daniel, ele faz isso. Então o rei Dário escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra: que a paz lhes seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel. Por quê? Porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Intencionalidade de Deus até no Antigo Testamento. Uma pausa aqui. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário que queira fazer? Vou dar uma olhadinha aqui no chat aqui também, para ver se alguém escreveu alguma coisinha aqui.
Se ninguém tem dúvidas, presume-se que ou entenderam tudo ou não entenderam nada. Seguimos então, estamos aqui no Antigo Testamento, queremos dar mais uma olhadinha ainda para textos do Novo Testamento também. A intencionalidade de Deus em salvar. Bem, quando a gente olha para o Novo Testamento, aqui alguns eu vou mencionar de maneira um pouco mais rápida por cima, não vou colocar todos os textos bíblicos ali, mas a gente tem, por exemplo, as grandes comissões, mencionadas nos textos bíblicos dos evangelhos, em que Deus, através ou por meio, né, Cristo Jesus, que também é verdadeiro Deus, está enviando o seu povo. Está enviando o seu povo com o propósito de que sejam minhas testemunhas. Anunciem que o reino dos céus chegou, que o reino dos céus está presente. Quando a gente olha para a geografia da missão no Novo Testamento também, como Deus está enviando os seus para os 4 cantos da terra, né? Para todos os lugares. O próprio Jesus dá este exemplo, né? Mateus 9, Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ele vai a todos os cantos. Ele está sendo intencional para pregar a sua mensagem. Texto bíblico de Lucas, novamente Jesus mostrando isto, que é necessário, existe este propósito, este objetivo, esta intenção, que ele anuncie o evangelho do reino de Deus também nas outras cidades. Pois é para isso que fui enviado, diz Jesus Cristo. Ainda mais, quando a gente olha para João 4, Jesus diz que era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Aquele é a ocasião, o episódio em que ele se encontra com a mulher samaritana. Veja, aquilo não é por acaso. Jesus não simplesmente topou com uma mulher no meio do poço, lá no meio do dia. Jesus está sendo intencional em anunciar a sua mensagem. E ele deixa isso claro para nós também, quando ele diz lá no Sermão do Monte, vocês, meu povo, né? Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros. Para quê? Com o propósito, com a finalidade, com a intenção de que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem, não a vocês, mas o Pai de vocês que está nos céus. A respeito de João Batista também, a gente observa este mesmo ímpeto, este mesmo propósito. João Batista, diz o texto bíblico, veio como uma testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele, por meio do testemunho que ele estava dando. Certos de que ele não era luz, mas que ele veio dar testemunho da luz, a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina toda a humanidade. Deus também deixa isso claro para Ananias. Aqui agora naquele contexto da conversão de Saulo de Tarso, né? O apóstolo Paulo. Quando Deus diz para Ananias, olha, vai lá que tem um homem que está tendo uma visão, e Ananias fica meio assim, poxa, mas esse Senhor Deus, ele está perseguindo a tua igreja, né? E o que Deus diz para Ananias? Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido com o propósito, com a finalidade, com a intenção de levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Além disso, ainda poderíamos citar vários outros relatos, vários outros trechos bíblicos das ações do Espírito Santo através do seu povo, que a gente pode, por exemplo, encontrar no livro de Atos dos Apóstolos e em todo o Novo Testamento. Até aqui, a intencionalidade de Deus no Antigo e no Novo Testamento. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Ou podemos seguir adiante novamente? Olhando aqui do lado para ver se tem alguém no chat aqui. Não, então seguimos adiante. Agora o que nós queremos observar é o quê? A intencionalidade do povo de Deus
tanto no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento. E bem, começando no Antigo Testamento, aqui Moisés está falando ao povo. Ele recém havia lembrado o povo sobre os 10 mandamentos, lembrado o povo de todas as ações graciosas de Deus para com eles, e aí ele vai deixar bem claro para este povo: vocês são povo santo para o Senhor, seu Deus. O Senhor, seu Deus, os escolheu para que, de todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem o seu povo próprio. O Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor os amava, e para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês, o Senhor os tirou com mão poderosa e os resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Portanto, saibam que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e cumprem os seus mandamentos. Deus deixando claro que este povo é amado, que este povo é feito povo do Senhor com um propósito muito objetivo, com um propósito de saberem que este é o seu Deus, e Deus os está guiando para algo sublime. Também chama a atenção aqui para este momento no livro de 1 Reis, capítulo 8. Aqui é a ocasião, o contexto em que Salomão ele finaliza a construção do grande templo de Salomão. E ali na cerimônia de inauguração deste templo, Salomão faz uma oração. E aqui está um trechinho desta oração. E aqui nesta oração, então, Salomão diz e pede a Deus: ó Senhor Deus, também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier de uma terra distante por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome e da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e orar voltado para este templo, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel, e para saberem que este templo que eu edifiquei é chamado pelo teu nome. Esse texto bíblico merece aqui talvez até uma breve reflexão já, né? Mas vejam que o povo de Deus está sendo intencional até com aqueles que não são do povo de Deus, com o estrangeiro, com aquele que vem de fora. Ele sabe que o estrangeiro vai ouvir sobre Deus. E Salomão está pedindo para que no templo Deus também ouça o estrangeiro e todo aquele que vier a crer nele, a crer que ele é o Deus verdadeiro. E isso envolve a recepção e o testemunho do povo de Deus a todos aqueles que vêm de uma terra distante ou que são dispersos pelo mundo. E aí talvez a gente não vai entrar aqui agora, mas vai deixar um pouquinho mais para o terceiro estudo, mas a gente poderia pensar talvez como anda a nossa recepção ao estrangeiro. Por muito tempo a gente entendeu que missão era atravessar o oceano, mas hoje a gente percebe que, na verdade, povos de muitos outros lugares estão sendo dispersos por N motivos, guerras ou, enfim, pelo declínio da sua sociedade, do seu país, por fome e tantas outras coisas, e, na verdade, estão surgindo e vindo para os nossos contextos, para as nossas cidades em que a gente vive, em que a gente mora. E qual o testemunho que nós estamos, por exemplo, também dando aos estrangeiros? Será que também estamos os acolhendo e falando de um Deus que é único e verdadeiro, que também os ama e os quer salvar e os salva em Cristo Jesus? Salmos. Aqui eu não vou ler todos os salmos, mas apenas para mencionar. Salmos são orações, canções, respostas do povo de Deus diante da misericórdia e da graça de Deus. E em vários salmos a gente vê que o testemunho do povo de Deus é que toda a terra saiba que o Senhor é Deus.
Bendigam, ó povos, todos do nosso Deus. Façam ouvir a voz do seu louvor. Anuncie entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. O povo de Deus é intencional. E a gente sabe que vários desses cânticos eram cânticos de romagem, de peregrinação, momentos em que o povo aproveitava para testemunhar quem era o seu Deus e o que ele estava fazendo. Enfim, para que esse testemunho, para que esta mensagem alcançasse também os gentios. Uma perguntinha rápida aqui da Viviane. Essa oração de Salomão ainda vale hoje em dia? Porque tem uma tradição de colocar orações no Muro das Lamentações. Isso faz a oração ser ouvida por Deus? Olha, Viviane, na primeira parte, se essa oração de Salomão ainda vale hoje em dia, eu diria, obviamente, que ela vale hoje em dia exatamente para nós, para que nós também, no nosso templo, possamos dizer, ó Senhor Deus, todo aquele que vier aqui, todo aquele que chegar à tua casa, porque ouviu do teu grandioso nome, que quando ele estiver aqui também rendendo culto a ti, que também o Senhor o ouça e o atenda. Quanto à questão de colocar as orações no Muro das Lamentações, a gente vê que isso é mais uma tradição, né? Deus, na verdade, respondendo a pergunta assim por alto, né? Ele não vai ouvir a oração por colocarmos ela lá no muro propriamente, assim, né? Mas ele ouve a oração que a gente faz do nosso coração, que é direcionada a ele. Talvez eu poderia pesquisar um pouquinho mais sobre essa questão ainda, como é que está essa situação hoje lá, para te dar uma resposta melhor posteriormente, ok? Seguindo aqui, Novo Testamento agora, vamos olhar um pouquinho para a intencionalidade do povo de Deus aqui. Lucas, o Evangelho conforme Lucas. Muito interessante como é que Lucas começa o Evangelho. Percebam os detalhes do que ele está dizendo aqui. Lucas começa assim o Evangelho. Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, os apóstolos, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo, desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que, com o objetivo, com a finalidade, com o propósito, com a intenção de que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Obviamente, esta obra de Deus, através de Lucas, ela também vale e chega a nós, para que também nós tenhamos a plena certeza das verdades em que estamos sendo instruídos. Simeão tem Jesus nos braços e ele testemunha dentro do templo e, enfim, para que todas as pessoas ouçam. Senhor, despedes em paz agora o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. O Nunc Dimittis, que é o canto que a gente, inclusive, tem na liturgia do nosso culto, continua sendo um eco deste mesmo testemunho. Participamos da Santa Ceia. Com os olhos da fé, vimos o Cristo Jesus presente, real, verdadeiramente presente com o seu corpo e sangue. Não somente o vimos pela fé, mas também o recebemos. Recebemos perdão, vida e salvação. E também, então, depois disso, testemunhamos. Senhor, podes despedir em paz o teu servo. João, quando ele finaliza o Evangelho, ele vai dizer, olha, o propósito do Evangelho, né, o objetivo desse Evangelho, né, de tudo aquilo que eu escrevi aqui, né, vai dizer, na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para quê? Com o objetivo, com a intenção de que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida
em seu nome. O Evangelho escrito com a intenção de que as pessoas creiam que Jesus é o Cristo, é o ungido de Deus, o escolhido de Deus, o Filho de Deus, o servo do Senhor. Paulo, orientando e exortando os romanos, ele vai dizer, ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo, para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aos Efésios, ele também está falando do seu apostolado e da mensagem do Cristo crucificado que ele anuncia, e ele vai deixar claro para eles que, e isso para que agora, pela igreja, pelo corpo de Cristo, que somos nós, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A Timóteo, ele vai orientar Timóteo à prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças, né? Ele vai dizer que isso é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quando nós estamos orando pelas pessoas, quando nós estamos dando ações de graças pela vida das pessoas, nós não estamos fazendo isso pelo acaso ou para cumprir tabela, mas nós estamos fazendo isso com uma intenção, um propósito, que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E aí, de maneira muito clara, Pedro também vai nos destacar: santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Passando um pouquinho mais rápido aqui também, ainda por outros textos bíblicos, João novamente vai dizer: e a vida, Jesus se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho. Ou seja, Cristo Jesus, damos testemunho. E anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. A igreja, esse é o testemunho da igreja antiga, Atos dos Apóstolos. Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Um ponto até aqui. Falamos sobre, então, a intencionalidade do povo de Deus em alguns textos bíblicos do Antigo e Novo Testamento. Alguém tem alguma pergunta, dúvida, comentário? Todo mundo conseguindo acompanhar? A gente está fazendo meio que esse passeio, assim, mencionando os textos bíblicos, né? Chamando a atenção para esses detalhes do texto bíblico, que nos mostram a profundidade de como as coisas não estão acontecendo por acaso, mas que Deus é intencional, age com propósito, e o povo de Deus também segue com este mesmo objetivo. Não havendo comentários, dúvidas ou perguntas, a gente segue para algumas considerações aqui e a conclusão. Bem, algumas considerações para a igreja hoje. Primeira delas, Deus é intencional. Quando a gente olha para o texto bíblico, para as escrituras, entendemos que Deus é intencional, que o povo de Deus também era intencional. E nós, será que estamos sendo intencionais? Será que estamos realizando as coisas com um propósito e um objetivo claro? Quando será que nós talvez já não entramos no automático e deixamos de perceber que todas aquelas coisas que a gente faz, seja na nossa vida como cristãos, no dia a dia, em casa, na família, no lar ou no trabalho, seja de maneira maior, organizada como igreja, como congregação, será que nós estamos sendo intencionais naquilo que nós estamos realizando?
Quais são os nossos objetivos e os nossos propósitos nas nossas atividades? Nós caminhamos com este mesmo propósito das Escrituras, anunciar salvação. A intencionalidade nos atinge, então, como filhos de Deus, né, que são batizados em Cristo, e isso nos alcança como congregação. Ser intencional envolve desde atitudes ou ações simples até as mais amplas, né, que envolvem uma organização maior, ambas com o objetivo de testemunhar Cristo, o Senhor e Salvador. Por vezes, é chorar com os que choram. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá no nosso terceiro estudo. Ainda gostaria de destacar a frase deste autor, que ele diz que a igreja é chamada de a igreja de Deus, não porque os seres humanos a chamaram assim, mas porque nela Deus juntou pessoas e as colocou juntas. Assim como a origem da igreja se deve a um ato de Deus, cada novo membro que entra na igreja é resultado da ação divina. O ser humano não faz de si mesmo um membro da igreja, mas é tornado um membro. Ele não entra na igreja, mas ele é recebido nela. Isso é uma coisa muito importante para que a gente entenda que nós não somos donos da igreja, mas a igreja é de Cristo Jesus. E cada um de nós é recebido dentro desta igreja, a Santa Igreja Cristã, através de uma ação divina, realizada por meio dos seus vários instrumentos, por meio da sua própria igreja, que somos nós, somos o seu povo. Destaco ainda um outro autor, que ele diz que esta igreja de Deus, o corpo de Cristo, que somos nós, né, é colocada por Deus em meio a este mundo, acima de tudo, como sua imagem e como uma testemunha do seu amor, uma testemunha dos seus atos graciosos. E aí eu lembro para vocês aquilo que um professor do seminário nos deixou por escrito, que eu tinha mencionado na semana passada, mas que cabe muito bem aqui também. Ele diz: as boas novas do Evangelho não são para ser guardadas. Elas podem até não soar bem ao ouvido daqueles que rejeitam a salvação em Cristo e sua companhia, mas para tantos outros é poder de Deus para a salvação, para perdão, para paz e certeza da companhia de Deus. Então, ainda que não soe bem aos ouvidos de alguns, ainda continua sendo um meio de Deus salvar. Qual o objetivo, então, de tudo isso que estamos aqui falando, dessa intencionalidade? Viver e proclamar, anunciar, testemunhar o Evangelho, a mensagem da salvação em Cristo Jesus. E chegando nas conclusões aqui, então, eu menciono alguns textos bíblicos, algumas exortações que a gente recebe, então, a respeito de como a gente vai levar esta nossa vida cristã, o nosso testemunho cristão. O primeiro deles é sendo coerente com o Evangelho. Eu sempre costumo dizer que a fé cristã, ela não nos torna melhores do que os outros, mas pelo santo batismo somos lembrados de que a fé cristã nos lembra de que nós somos tornados filhos de Deus. E, portanto, devemos tomar cuidado com a maneira como a gente vive. Paulo nos diz isso. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo, que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Além disso, nós podemos confiar nossa vida aos cuidados de nosso Pai amado, na certeza de que Ele está guiando o nosso viver cristão, o nosso testemunho cristão, porque Deus é quem efetua
em vocês tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade, diz Paulo aos Filipenses. Precisamos lembrar que a missão de Deus não serve para alimentar o nosso ego, para levantar as nossas façanhas no pedestal. O texto bíblico nos deixa muito claro isto, e o próprio Paulo está dizendo isso, né? Ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. É Ele que continua agindo. Bem, onde está o nosso consolo frente aos desafios? A gente sabe que testemunhar a fé cristã não é algo simples e fácil, como a gente viu no outro estudo. A gente sabe que muitas vezes o nosso testemunho parece atingir o vazio e não ter um retorno, assim como talvez a gente esperava. Mas o nosso consolo está em Deus, naquele que, através do seu profeta, nos deixa claro a sua intenção, o seu objetivo e o seu propósito. Aquele que nos diz, assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, diz Deus. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei, naquilo que é a minha intenção, naquilo que é o meu objetivo, naquilo que é o meu propósito. Portanto, esta palavra continua tendo poder. E mesmo homens e mulheres de lábios impuros têm este grande privilégio de testemunhar a verdade de que Cristo é o Senhor. Esse testemunho continua salvando muitas e muitas pessoas. E que Deus nos abençoe hoje e sempre para que possamos assim, então, permanecer. É isso? Dúvidas? Perguntas? Comentários? Eu tenho, pastor. Boa noite, primeiramente. Eu fiquei um pouquinho atrasado. Mas eu parabenizar pelo estudo, mas também queria comentar uma coisa, né? Aquela hora que você falou ali da igreja, né? Quem é o dono da igreja. E é um comentário que eu sempre faço também com o pessoal da profissão de fé, que vem de fora, normalmente não tem a mesma visão que os luteranos têm, né? E eu aproveito esse momento, o pastor convida, assim, para a gente participar de uma reunião, onde que a gente explica exatamente isso, quem é o dono da igreja, né? E eu sempre começo com essa pergunta. E a resposta que vem, o pensamento que vem na cabeça é o pastor, olha, ora, é o dono da igreja, né? E aí a gente fala que o dono da igreja justamente é Cristo, né? E como administração, a igreja ela é nossa, né? Deus dá tudo que ele deu, o patrimônio, vamos falar assim, né? Foi dado por Deus para nós. E não é nem o pastor, nem a diretoria, né? E sim a assembleia de membros, né? Que são donos dos bens materiais da igreja. E a questão vamos falar assim, da parte espiritual, né? Cristo é o dono da igreja, né? Então, isso é bem interessante, porque quando a gente tem esse pensamento, a nossa participação, o nosso envolvimento muda completamente. Enquanto que, se eu acho que a igreja é do pastor ou é da diretoria, né? Eu estou ali para ser servido e não para servir. Então, eu acho bem interessante essa reflexão. Queria compartilhar, porque eu acabo conversando isso com o pessoal da profissão de fé, e aqui é um momento diferente com o pessoal do estudo bíblico, né? Com certeza, essa é uma grande verdade, né? Isso vai mudar muito da nossa perspectiva de como nós enxergamos também o ser igreja, o nosso envolvimento na congregação, né? Querendo ou não, o meio de outras denominações religiosas tem muito isso, né? A igreja do pastor fulano, do pastor ciclano, e às vezes
a gente acaba não percebendo, mas nós luteranos confiamos que a igreja é de Cristo, né? Ele é o pastor e bispo de nossas almas, né? E ele nos reúne e congrega já ali, naquela congregação, nossa Santíssima Trindade, para que ali nesta reunião de crentes ele esteja dando os seus bens graciosos, né, do perdão, da vida e da salvação. E tantas outras coisas como foram ditas ali, né? A estrutura para que a gente se reúna ali, né? Os mecanismos, a organização para que a gente esteja ali reunido, né? Para que a gente possa conduzir as coisas com ordem e decência. E isso é um chamado para que todos nós participemos disso, com certeza, né? Entendendo que não é de um ou não é de outro, mas todos nós estamos ali envolvidos no ser igreja, né? É isto? Mais alguém com alguma pergunta, dúvida ou comentário? Não havendo, eu agradeço a presença de todos vocês. Desejo que Deus esteja abençoando todos aqueles que forem acompanhar esse estudo aqui posteriormente também. Que Deus, então, abençoe a noite de vocês, os guarde e proteja. E aguardo todos vocês aqui na próxima semana, no nosso terceiro estudo, onde a gente quer dar sequência, então, também a esta série de testemunho. Deus abençoe a cada um de vocês. Pastor, se me permite só lembrar da assinatura da presença, lá quem não, que eu, porventura não tenha capturado o nome ali, está no grupo do WhatsApp, tá?